a importância desse debate dentro da UFABC é a mesma importância que a gente pode avaliar em relação à sua inserção na sociedade brasileira. Então nós somos uma sociedade de maioria de população negra, né, majoritariamente a população negra é maioria na sociedade brasileira, mas é uma população que está subrepresentada em diversos espaços, e não só subrepresentada do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista da ausência dos corpos das pessoas negras, mas também do ponto de vista dos assuntos, das temáticas, daquilo que é diretamente ligado à trajetória e à formação da população negra no Brasil, com a necessidade que a sociedade brasileira tem de incorporar uma discussão que não é um apêndice à história do Brasil, uma discussão que é central na formação da sociedade brasileira, que é a participação decisiva, significativa da população negra na construção do país. Então, dessa forma, na UFABC, com os conteúdos, com as disciplinas, com os cursos de extensão, com as atividades extracurriculares, com a manifestação dos estudantes via coletivo de estudante, com a manifestação dos professores via grupo de estudo, grupos de pesquisa, né, tem a ver com isso, com essa necessidade de dar visibilidade a uma questão historicamente tratada como menor, como inferior dentro da própria produção de saber, da própria produção de conhecimento sobre a história do país. Então, quando a gente traz isso para dentro da UFABC, né, na verdade a UFABC, assim como outras instituições de ensino superior no Brasil, tem feito nas últimas décadas algo que deveria ter sido feito desde que se constituiu a primeira universidade neste país, que é trazer tanto os sujeitos, as pessoas negras, quanto as temáticas relativas a esta população. Trazer o que essas pessoas produzem, discutir qual é o papel delas na formação do próprio país, que é o papel central. Então é dizer que nós somos uma sociedade centralmente, de forma muito significativa, marcada pela questão racial. E quando a gente fala questão racial no Brasil, a gente está falando disso, né, de tratar, né, para dizer que a raça é uma marca importante e que as populações negras, as populações indígenas têm um papel central que foi negligenciado ao longo da nossa formação, ao longo da nossa história, né, essa história contada oficialmente nos currículos, nas narrativas oficiais. Um dia minha mãe me disse que a única proteção que eu poderia ter era trabalhar com toda a minha força para que meu dinheiro me protegesse, para que diante do meu dinheiro e do meu poder, da minha relevância, no ambiente doentio de trabalho eu fosse tão tolerada que as pessoas não veriam que eu era um corpo negro. Então assim eu me manteria a salvo. Mas veja bem, ela me disse ontem, não importa mais o lugar que ocupamos, o espaço que conquistamos na marra, você ainda é a porra de um corpo negro. Eles te aceitam enquanto não te matam, eles te engolem enquanto não te caçam, eles sorriem enquanto não te culpam, e eles te amam enquanto não te traem. Mais de um ano que nós criamos o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que é um núcleo que se propõe a dar essa centralidade para a questão racial dentro da universidade. Então é um núcleo composto pelos 3 segmentos, TAs, professores e estudantes, e tanto para dar visibilidade para as pesquisas que essas pessoas estão produzindo, mas também, em certa medida, assessorar a universidade no que diz respeito a esses assuntos, aos assuntos ligados a essa questão. Esse núcleo é um espaço para reunir pesquisas, para reunir estudantes que trabalham com essa questão, interessados e que efetivamente trabalham com essa questão, mas também para exercer esse papel político dentro da instituição, né, para acompanhar a forma como essa questão é incorporada institucionalmente pela universidade. A disciplina foi criada e ela foi criada como disciplina obrigatória, se chama Estudos Éticos Raciais. Ela é uma disciplina obrigatória para o bacharelado de Ciências e Humanidades. Se tornou obrigatória também no curso de licenciatura em Matemática. Essa é uma disciplina que era só do bacharelado de Ciências e Humanidades e agora também é obrigatória para a licenciatura em Matemática. O papel do NEAB vai ser muito mais um papel de assessoramento, de dizer como a universidade pode, né, na medida das suas condições, na medida das circunstâncias, atuar em determinados processos, né, assessorar do ponto de vista político a encaminhar determinadas questões, tanto do ponto de vista acadêmico, do ponto das relações institucionais, quanto em questões específicas como essa, né, assim como tem sido feito historicamente pelo coletivo de estudantes negros, né, o Vozes. Então o racismo no Brasil,
quase nunca, né, em determinados contextos, é importante frisar isso, em determinados contextos, quase nunca esse racismo vai ser explícito, vai ser muito mais um racismo dissimulado, um racismo que vai se manifestar de outra forma. Então, explicitamente, eu não posso dizer que eu já sofri racismo em sala de aula, mas eu entendo que essa é uma característica da sociedade brasileira. Tá? Em determinados contextos, você vai se conter, você vai ser muito mais comedido, né, a não ser que você tenha um contexto de conflito, uma situação conflituosa em que isso se materialize de forma muito mais acentuada, né? O contexto, ou então no contexto você estar muito mais protegido, por exemplo, no contexto das redes sociais. Então você está lá, aparentemente invisível, e você tem uma manifestação. Então o racismo no Brasil tem essa característica. Então, por exemplo, eu ser confundida com empregada doméstica no meu prédio é uma manifestação racista, mas ninguém está me chamando, ninguém está me apelidando, ninguém está me xingando com uma conotação racial. Mas isso é uma característica do racismo brasileiro. Porque historicamente as mulheres negras no Brasil ocupam esse lugar, que é um lugar digno, mas é um lugar, né, um espaço de trabalho, uma atuação profissional muito desmerecida na sociedade brasileira. Então, atrelar automaticamente a figura de uma mulher negra à condição de empregada doméstica é uma manifestação do racismo brasileiro. Hoje eu estou de boa na ocupação, ganhei até uns livros, tipo doação, um tal de príncipe, meio embaçado, Maquiavel e umas fitas lá do seu reinado. Livro interessante, eu li tudo de novo. O povo é quem conhece o rei e o rei é quem conhece o povo. Deu para ver que o príncipe não é bobo não. Para ele, ninguém invade, é ocupação. Deixar para trás o racismo, porque o racismo é um sistema de dominação, é uma ideologia. Então, não necessariamente as pessoas passarão a ser menos racistas porque elas estão fazendo um curso sobre estudos étnicos raciais, sobre relações raciais no Brasil. Não necessariamente elas deixarão de ser racistas ou passarão a ser menos racistas, né? O propósito dessa disciplina é trazer para a produção do saber acadêmico, para a discussão das variadas formas de saber acadêmico, a questão os vários elementos atrelados à trajetória da população negra. Então você tem, por exemplo, toda uma discussão sobre economia, uma discussão sobre cultura, uma discussão sobre diversos aspectos da vida social brasileira que sempre negligenciaram tanto a produção de intelectuais negros quanto a participação da população negra na construção desses processos. Então a inserção de uma disciplina como essa é para dar conta disso, dessas lacunas que foram deixadas intencionalmente, lacunas que são negligências intencionais na história oficial do Brasil. Então a inserção desses cursos, tanto dessa matéria obrigatória quanto curso de extensão, quaisquer outras atividades ligadas a essa temática, é muito mais para preencher essas lacunas. Isso também, é claro, efetivamente contribui para que as pessoas sejam menos racistas, mas esse não é um propósito direto, é muito mais uma consequência.